boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 888 Poker Show. Meu nome é Rony Maia, sou apresentador deste programa e estarei junto com você nessa maravilhosa noite de muito jogo e emoção. Explicaremos para você de casa como se tornar um fera em poker, esse esporte que faz tanto sucesso no mundo inteiro. Mas como foi o seu dia hoje? Trabalhou muito, estudou bastante, pegou muito trânsito? Então venha jogar poker com a gente, eu garanto que você vai se divertir e aprender. Isso porque nós temos um professor particular ao vivo aqui para você. J. Marcel. Boa noite, Brasil. Estamos aqui para falar de pôquer, um esporte muito emocionante. Se você quer muita emoção, se você quer muita diversão, você está no lugar certo. A gente vai começar a ensinar desde os primeiros passos, as primeiras regras, até a dinâmica do jogo, para você começar o caminho e, quem sabe, se tornar um expert no jogo também. Certo, Rony? Exatamente, pessoal de casa, só para lembrar, o software da 888 Poker, ele é fácil de instalar, seguro e o melhor, ele é grátis. Uma vez instalado no seu celular ou no seu tablet, você pode jogar de qualquer lugar, você tem mobilidade. Você pode jogar indo para o seu trabalho, para o escritório, naquela fila de banco ou naquela reunião que não começou ainda. É isso mesmo, você pode baixar através do sistema operacional iOS para o seu iPhone e o seu iPad ou o sistema operacional Android para outros tipos de modelos de celular e tablet. É isso aí, então jogamos online? Vamos lá! É isso aí, pessoal de casa. Só para lembrar, temos um canal de comunicação direto com você. Escreva para nós através do Twitter, @Brasil888Poker. Você escreve para nós, nós iremos ler as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões ou experiência que você tem no poker e iremos dividir, compartilhar com todos os que estão assistindo sobre esse tema que é tão importante e tão legal, não é mesmo, J. Marcelo? É isso aí, estamos aqui para responder as suas dúvidas, então enviem twitters. Não fiquem com vergonha, podem enviar que a gente está aqui. Eu sou um professor particular para responder todas as suas perguntas de pôquer. Bacana. Pessoal de casa, o programa é assim. Temos um professor, J. Marcel, especialista em pôquer. Temos eu como aluno representando você aí de casa, aprendendo junto com você esse jogo. E na tela você vai ver o quê? Você vai ver uma mesa de pôquer. Estamos vendo aqui seis jogadores ao redor de uma mesa de pôquer. E J. Marcel irá explicar como funciona o pôquer, não é mesmo, J. Marcel? Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre o pôquer. Você já deve ter ouvido falar em pôquer com certeza, é um jogo muito antigo, ele ficou popular nos Estados Unidos e a gente fala muito sobre isso porque as pessoas acham que é um jogo de azar, que é uma coisa que não é legal de fazer, mas hoje a gente tem uma estrutura esportiva no Brasil com o Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, a gente tem amparo para fazer essa atividade da melhor forma possível. E a gente vai falar aqui sobre o Texas Hold'em, ok? É uma modalidade de pôquer. A gente tem várias modalidades de pôquer. Tem modalidades que você recebe 7 cartas, 5 cartas, 6 cartas, 4 cartas, mas no Texas Hold'em você recebe só 2 cartas, ok? Então, quando você recebe as 2 cartas, vão abrir 5 cartas comunitárias na mesa que elas servem para todos os jogadores. E aí você vai combinar as suas 2 cartas com as 5 cartas da mesa e fazer um jogo de 5 cartas. Aí você pode me perguntar, mas 5 cartas na mesa mais 2 cartas são 7. Sim, 2 vão ficar de fora. Sempre as 5 melhores cartas vão ser a sua mão de pôquer. E a gente vai falar disso mais à frente, ok? Aqui, na sua tela da TV, você está vendo aí uma mesa com 6 jogadores. Esse jogo foi jogado por mim mesmo, para explicar para vocês como funciona. E esse tipo de jogo aqui, ele é um torneio que se chama Sit and Go, ok? Então, Sit and Go é um mini torneio, um torneio pequeno, rápido, simples. Para você começar a aprender é ideal. E como funciona o Sit and Go? É uma competição de pôquer, é um torneio de pôquer, ou seja, tem vencedor, segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante. Então, nesse caso aqui, no caso do Sit and Go, existe, claro, uma premiação, certo? E a premiação ela é dividida entre os 33% melhores jogadores. Então, nesse caso, quando a gente tem 6, então a gente vai ter 2 jogadores premiados. Se fossem 9, seriam 3. Se fossem mais jogadores, seriam premiados mais jogadores, sempre
33% do quantidade de jogadores que entrar vai ser premiada. Nesse caso aqui, nós temos uma carta na frente de cada jogador. Por quê? Eu vou começar a explicar sobre a dinâmica do jogo e como funcionam as primeiras regras, ok? Então, vamos falar sobre o sorteio. Vamos falar sobre o sorteio aqui. A gente recebeu ali, a gente está naquela posição que recebeu um 10 de espadas, ok? Aqui embaixo, do lado direito do seu vídeo. E o jogador que venceu o sorteio é o jogador que tirou a dama. Isso quer dizer que ele vai receber o botão de dealer. O que é o botão de dealer? É um botão escrito um Dzinho na frente, que ele vai ficar na frente do jogador. E quando as cartas são distribuídas, o jogador, as duas posições à esquerda, os dois jogadores à esquerda do botão de dealer, eles vão ser os blinds. E aí vai o primeiro conceito que a gente vai falar hoje. Os blinds são o quê? Apostas obrigatórias ao início de cada mão. E por que tem esse nome blind? Simples. O blind é uma palavra que vem do inglês e quer dizer cego. E por que cego? Porque você é obrigado a colocar aposta sem ver as suas cartas. Ok? Então, existem dois blinds em cada mão de pôquer. Small blind e o big blind. O small blind, ele vai colocar metade da aposta mínima obrigatória. E o Big Blind vai colocar a aposta mínima obrigatória inteira. Nesse caso aqui, a gente tem os blinds em 10, 20. E se você está prestando bastante atenção, você vai perceber que todos os jogadores têm a mesma quantidade de fichas. Por quê? Porque isso é uma característica dos torneios de pôquer. Todo torneio de pôquer, você paga uma inscrição, sendo ela de dinheiro real ou fictício, ok? E aí a gente pode falar sobre essa inscrição que é o buy-in. Esse buy-in é o valor pago para inscrição de um torneio. Então, você pagou o buy-in, então você está elegível para participar daquele torneio e aí você vai receber a mesma quantidade de fichas de cada jogador. Nesse caso, é um torneio super turbo. Então, é um torneio muito rápido. É um torneio que demora de 10 a 15 minutos e a gente começa com 500 fichas. Por que todos 500? Porque todos os jogadores têm que ter a mesma chance de ganhar, ok? Então, são 500 fichas e os blinds são 10, 20. E aí você pode me perguntar o seguinte, que mãos de pôquer eu posso fazer com as minhas cartas? E aí a gente vai começar a falar das mãos de pôquer mais fracas e vamos, ao longo do programa, caminhando para as mais fortes, ok? Então vamos falar da primeira jogada, a primeira mão de pôquer possível, que é a carta alta. Então você vai sempre combinar suas duas cartas com as 5 cartas do bordo, ok? Ou as 5 cartas da mesa, que são as cartas comunitárias. Quando não existe combinação nenhuma, quando você não consegue fazer nem par, nem trinca, nem quadra, nem nada, a mão vencedora vai ser a carta mais alta. E a carta mais alta no pôquer é o as, ok? Então o as é a carta mais alta e o 2 é a carta mais baixa. Então o as vai ser a carta mais alta. Se ninguém tiver o as ou se o as estiver na mesa, então o rei vai ser a segunda carta mais alta e assim por diante. A sequência no jogo é as, rei, dama, valete e 10, ok? Então, a carta alta é o primeiro jogo possível, o jogo que menos vale. O segundo jogo é o par. A gente pode fazer um par, a gente pode receber um par de mão, como são duas cartas que você recebe, você já pode receber um par na sua mão. Mas você pode também fazer um par com a mesa ou pode ter um par na mesa. E a mesa é de todos. E se tem um par na mesa, você também tem um par, ok? Nesse caso aqui na mesa, a gente tem um par de damas e as outras 3 cartas que são as cartas do desempate. E aí você pode falar, poxa, mas um par são 2 cartas. Sim, mas o jogo de pôquer sempre vai ter 5 cartas. E o próximo são 2 pares. 2 pares ganha de um par. E aqui na sua tela você vai ver um par de valetes com um par de noves e a quinta carta, que sempre vai estar presente, e é a carta do desempate, ok? Então, a gente finalizou aqui esses 3 primeiros jogos de pôquer e a gente vai lá com o Rony, que ele vai te ensinar como jogar divertido em 888 Poker. 888 Poker Show, o programa
de pôquer revelado para você. Antes de começar a jogar, você pode configurar a sua mesa de pôquer em 3 etapas. Temos aqui as cores da mesa para você mudar. Temos o fundo das cartas e as cores dos baralhos. Baralho de duas cores ou baralho de 4 cores. Isso para você não confundir durante sua partida de pôquer, ok? Temos aqui a opção 3D. Você tem óculos 3D em casa? Se tiver, coloque seu óculos 3D em casa e você vai jogar pôquer numa tela com profundidade em 3D. Agora, se você quer uma mesa de pôquer um pouco mais tradicional, temos a mesa de pôquer verde, claro, você já deve ter visto em algum lugar, a mesa de pôquer na cor de madeira, um pouco mais estilizada, ou um fundo como uma praia, para você relaxar e jogar o seu pôquer em qualquer lugar. Um fundo vermelho, um fundo mais alegre, mais divertido, e o fundo do nosso programa, que em particular eu adoro, é a cor que eu mais gosto, azul. É com você, J. Marcel, vamos voltar a jogar. Então vamos lá, vamos continuar falando aqui das mãos de pôquer e das combinações possíveis que você pode fazer com as suas 2 cartas, com as cartas da mesa, ok? O próximo jogo de pôquer que a gente tem, depois dos 2 pares, que a gente falou 2 pares, né? A gente falou da carta alta, 1 par e 2 pares. Agora a gente vai falar da trinca, exatamente. Vamos lá, quase, hein? A trinca, você está vendo aí uma trinca de damas, ok? Com mais 2 cartas. Nesse caso da trinca, você pode fazer trinca recebendo um par de mão, ou você pode fazer trinca com uma carta só e se acontecer um par na mesa, ou pode ter uma trinca na mesa também. Seguindo depois da trinca, a gente vai ter, aí sim, né? Aí sim vamos ter a sequência. Você está vendo seu vídeo, tem uma sequência de 6 até 10. Quando acontece, uma sequência são 5 cartas seguidas, certo? Iniciando no As, a sequência mais baixa é do As ao 5, As, 2, 3, 4, 5, e a sequência mais alta é 10, Valete, Dama, Rei, As, de 10 a As. Quando existem 2 sequências e em 2 jogadores, com 2 jogadores diferentes, a sequência mais alta, com a carta mais alta, vai se declarar a vencedora, certo? Depois da sequência, a gente tem o próximo jogo, porque a sequência ganha da trinca, mas a sequência perde do flush. O flush são 5 cartas do mesmo naipe, ok? Aqui a gente está vendo um flush com carta máxima em rei, o flush máximo é o flush em as, no caso, e é igualzinho quando acontece na sequência. Quando existe um empate, o flush com a carta mais alta vai se declarar vencedor. Se a carta mais alta estiver na mesa, então aí a segunda carta mais alta vai ser vencedora e assim por diante. Só vai ser declarado empate quando as 5 cartas são mais fortes, são iguais, ok? Bacana, bacana. Olha só, temos um Twitter do Felipe Ramos pergunta. Na tela, não apareceu, mas escreva para nós em @Brasil888poker. Não apareceu, mas vai aparecer. A sua dúvida. Vamos lá, é a pergunta do Felipe Ramos, ok? Eu tenho a pergunta dele aqui, porque a gente está acompanhando também, já vai aparecer para você de casa aí também. Apareceu aqui, Vamos Felipe lá, Ramos. Felipe Ramos está perguntando, perguntando não, aliás, está... Parabenizando. Parabéns pelo programa. É raro ver um pôquer na TV. Sucesso. Ok, muito obrigado. Felipe, por ter escrito para nós. Muito obrigado. Agora é a pergunta, Mal. Felipe Ramos pergunta, o resto das posições depois do sorteio da melhor carta são aleatórias? Pois você tira 10 espadas e não ficou com um curto? Exatamente. É o cutoff, né? O cutoff é o nome de uma posição. Exatamente. O cutoff é o nome de uma posição do poker, é a posição que fica antes do botão de dealer, ok? Por que a gente não ficou com cutoff? Porque o jogador que tirou o dealer, ele vai... o sorteio só serve para o jogador que tirou o dealer. Então, as outras posições, elas vão ser baseadas no dealer, porque o dealer só serve para regular as posições. Então, não tem como a gente remanejar, não teria como a gente remanejar os jogadores. Então, o sorteio não é para posição de jogadores, é só para definir a posição de dealer e só a primeira carta mais alta que vai valer. Espero que tenha conseguido ser claro, ok? Felipe, obrigado por ter escrito para nós. Por enquanto, a gente aguarda ainda mais Twitter. Escreva para nós. Vamos falar então agora sobre o jogo, né? Chega de a gente falar aqui um pouco de regras, a gente vai falar sobre o jogo. Vai começar a ação aqui. Se você quer diversão, você está no lugar certo.
a gente está na posição de Big Blind e recebeu Dame 6 de naipes diferentes, certo? A gente está aqui no Big Blind 20, o Small Blind é 10 e soltando o jogo, a gente vai... O jogador que está à esquerda, né, do Big Blind é o primeiro a agir. Ele desistiu e a gente vai falar já sobre as decisões que você pode tomar. E aqui, parando o jogo, a gente vai mostrar quais são as decisões que você pode tomar quando é sua vez, vamos dizer assim, ok? Então, os jogadores ali, o jogador antes do botão, ele pagou os 20, o jogador no botão de dealer pagou os 20, o Small Blind pagou os 20 e, no caso, a gente é o Big Blind e agora a ação está com a gente. E o que a gente vai fazer? Então, a gente vai falar agora sobre as decisões que a gente pode tomar. Exatamente. Então, a primeira decisão que a gente pode tomar é desistir da mão, ok? Foldar a mão quer dizer desistir da mão, é uma palavra em inglês. E quando você desiste da mão, você joga suas cartas fora e define o seguinte: não vou mais participar daquele pote, certo? Então, você está vendo aqui, ó, o botão de desistir. É bem interessante isso porque nessa mão aqui em questão, o nosso jogo é ruim. Mas a gente nunca quer desistir nesse caso porque a gente já pagou os 20. Então a gente pode, nesse caso, apenas fazer a segunda questão, que é o check, ok? Então, vendo ali na tela full screen, a gente vai ver que o segundo botão, o primeiro botão é de desistir, e o segundo botão vai ser o botão de check, ou da mesa. A gente, nesse caso aqui, a gente vai falar do call, só que como a gente já pagou a aposta, então, nesse caso, a segunda opção seria o check, que é exatamente a mesma coisa, que é pagar a aposta. Porque nesse caso a gente já pagou porque a gente foi obrigado. Então, é melhor, nesse caso a gente vai passar a vez, porque não existe como a gente pagar a aposta, porque a aposta já foi paga. A gente já foi o Big Blind. O Big Blind já foi pago em 20. Então, ali na tela em full screen, você vai ver no botão verde, em vez de pagar a aposta, você vai ter o botão de mesa, que é o check, é a mesma coisa, ok? Ou então a gente pode fazer a terceira opção, que é o raise. O raise é a opção mais utilizada. A gente vai usar muito mais o raise e o fold do que o call, por exemplo. O call é uma opção que ela vai te trazer, na maioria das vezes, déficit no longo prazo. Então, você vai mais perder do que ganhar com ela. E com o raise, você vai mais ganhar do que perder. Por quê? Com o raise, que é ali o botão laranjinha, você pode aumentar a aposta e ser o agressor, passar a ser o agressor, em vez de ser o jogador passivo, você vai ser o jogador que está agredindo. E aí você pode fazer o seu adversário foldar a mão, porque ele vai ter que pagar uma aposta para continuar, ou então você vai ganhar, você pode ganhar no showdown, quando for mostrar as cartas, ou você pode ganhar quando o seu adversário desistir da mão. São duas chances de ganhar. Se você só paga, é impossível você ganhar com o seu adversário desistindo. Então, você vai só fazer ali, você vai apenas ganhar quando você for mostrar as cartas e você for melhor. Enquanto você processa essas informações que eu estou te dando aqui, que eu sei que é muita informação, então o Rony vai falar com você de novo. 888 Poker Show, o programa mais importante de poker da TV para você. Tela do jogo, avatar. Você sabe o que é avatar? Avatar é a imagem que vai representar você numa mesa de poker. Quantos avatares você pode escolher? Aqui 27, mas existem mais de 200. Temos várias categorias aqui, você pode escolher desde esporte, você pode escolher aqui entre figuras, imagens. Por que figura? Porque desenho, as pessoas adoram desenho. Temos aqui as imagens de bandeira de países, dias festivos como o Natal, Dia dos Namorados, que inclusive está chegando e você tem que se preparar. Avatares da sorte, como imagem do símbolo de equilíbrio, da sorte. Você pode mudar também para esporte, futebol, basquete, o seu esporte preferido.
Mudando o avatar, a imagem aparece na mesa de pôquer e você começa a jogar. Você começa a se divertir. O diretor já está falando, voltamos ao jogo. 888 Poker. Vamos lá. Então, vamos aqui voltando com o nosso jogo, com a nossa ação. A gente vai explicando devagarzinho para vocês, vocês vão tentando entender, ok? Vamos continuar a jogada. A gente optou por da mesa, claro, né, da check, porque já estava paga a aposta. E aí aconteceu o seguinte, viraram 3 cartas na mesa. Porque as 5 cartas comunitárias, elas são como que eu vou dizer? Elas são colocadas em partes. Então são 3 primeiro, depois mais uma e depois mais uma. E aí a gente vai falar agora, antes de... Ok. Então vamos falar aqui sobre as cinco cartas comunitárias. A primeira parte das cartas comunitárias são essas 3 que você está vendo aqui. Que nesse caso foi Valete 7 e 10. E aí, as 3 primeiras cartas comunitárias são chamadas de flop, ok? Para que esse nome? Só para deixar mais fácil. Então você fala assim, eu estava jogando e aí veio no flop tais cartas. Você já sabe que é as 3 primeiras, ok? Seguindo aqui o jogo, vocês vão ver que Aston está com a gente de novo. A gente não acertou nada ali, então provavelmente a gente vai dar a mesa, porque a gente não quer apostar nada e não tem necessidade de blefar agora nesse início de jogo. Os jogadores ali, seguindo, deram mesa também, o jogador antes do botão, e o botão também deu mesa. Agora, a ação veio para a gente de novo. O Small Blind, na verdade, tá pensando ali. Por quê? Porque veio o 9 no turn. O turn veio 9. O turn é a 4ª carta comunitária, ok? O jogador ali, o Small Blind, está pensando o que ele vai fazer depois que veio esse 9 no turn. A gente ainda conseguiu ali ter algumas cartas para ajudar a gente. Houve uma aposta ali no jogador antes do botão, ele apostou 20, o botão pagou 20. E aqui existe o jogador reaumentando no Small Blind. E a ação voltou para a gente. Como a gente tem chance de ganhar, mas a gente não pode se dar o luxo de perder um pote agora nesse início, porque já os blinds vão aumentar. E isso é importante você saber no torneio, que os blinds aumentam a cada 2 minutos nesse caso aqui. Ok? No Super Turbo, a cada 2 minutos os blinds aumentam. Então, a gente não pode se dar o luxo de perder fichas. Então, a gente provavelmente vai desistir aqui e a gente vai falar da última carta comunitária. Ali, o jogador pagou e o jogador no botão também pagou. E a última carta comunitária se chama River, ok? O River é a última carta. Geralmente, a turma chora muito, né? Quando bate a última carta ali, porque ela pode te ajudar ou pode também... te atrapalhar um pouco. Então, river é rio em inglês. Então, a turma vai chorar ali que nem um rio. Por isso que chama, é brincadeira. Eu inventei tudo isso agora. Então, o river é a última carta comunitária. Você entendeu, aluno? É claro. Então, resumindo, temos duas cartas na mão e as 5 cartas comunitárias que estão na mesa. As 3 primeiras cartas que vira é a flop, a 4ª é o turn e a 5ª carta que vira sobre a mesa comunitária é o river. Aluno. Ok. Exatamente. Então a gente já viu aqui as 5 cartas comunitárias, ok? E vamos seguindo com o jogo. Ali, ok, é legal de explicar isso porque os jogadores mostraram as cartas ali, né? Quando existe uma rodada final de apostas no River completa, então quando um jogador aposta e o outro paga, ou quando existe check-check, que ninguém aposta nada, então os jogadores são obrigados a mostrar as cartas. E aqui nesse caso, os jogadores vão... os dois mostraram uma sequência e empatou a jogada, ok? Empatou a mão de pôquer, porque os dois jogadores têm o mesmo jogo, que são a sequência. E aí, a gente vai seguindo aqui com o jogo. A gente recebeu agora 10 e 8. A gente recebeu aqui 10 e 8 e enquanto antes da gente falar do 10 e 8, dessa mão de pôquer, a gente vai finalizar as mãos possíveis que existem no jogo de pôquer. Então a gente falou, qual foi a última mão que a gente falou mesmo, diretor?
qual foi a última mão que a gente falou mesmo? Foi a flush, né? Flush. Agora a gente vai falar do full house, então. Depois do flush é o full house. Full house é uma trinca e um par. Você está vendo aqui uma trinca e um par, uma trinca de asa e um par de 5. E essa trinca, ela serve para desempate. Então, quando tem dois full houses, empatados, a gente vai ter o desempate pela trinca. Ok? Seguindo, depois do full house, a gente vai ter a quadra, que aí já são jogos bem fortes. O full house já é um jogo forte, ok? A quadra aqui a gente tem uma quadra de damas, com a carta de desempate, que é o 5. Se no caso de ter uma quadra na mesa, por exemplo, que é difícil de acontecer, mas pode acontecer, a quinta carta vai ser a carta de desempate. Depois da quadra, a gente vai ter os dois jogos mais fortes, que são a straight flush, 5 cartas seguidas, com 5 cartas seguidas do mesmo naipe. E depois do straight flush, quando tiver dois straight flushes, por exemplo, que é muito difícil, mas pode acontecer, a carta maior vai vencer. O straight flush com a carta maior vai vencer. E a jogada máxima, a jogada que é imbatível, que é o Royal Straight Flush, de As a 10 do mesmo naipe. É importante a gente falar o seguinte, no poker, os naipes não têm peso, não tem um naipe melhor que o outro. Então, os naipes, quando existem, não existe diferença entre os naipes, tá certo? E agora a gente vai voltar com o Rony e ele vai passar um outro recado para vocês. Exatamente, 888 Poker Show. Estamos explicando aqui com o J. Marcel como jogar um Sitting Go, mas agora eu vou explicar para você como entrar em um Sitting Go. Entre aqui na primeira aba Iniciantes, os jogos que estão mais em destaque. Na segunda aba você vai encontrar os jogos com um pouco mais de filtro. Você que já sabe, já tem um pouco mais de experiência no poker, você vai encontrar por número de jogadores, tipo de jogo e a velocidade do jogo, por normal, regular ou super turbo. Por quê? Isso vai delimitar um pouco o seu tempo, o tempo que você vai jogar. Você pode escolher entre esses tipos de filtro. Agora, se você quer um jogo um pouco mais detalhado, um que está buscando para você nessa noite perfeita, você tem que ir em mesas. Em mesas você vai encontrar o nome do jogo, o tipo do jogo, o preço de entrada das fichas. Isso por quê? Porque quanto mais você, mais você entra numa mesa que tem um pote maior, mais você ganha. Um pote um pouco menor, menos você ganha. Agora você pode continuar com a gente no 888 Poker através do nosso site. Estamos ao vivo direto com você. Escreva para nós pelo Twitter, @888PokerBrasil. Temos um professor ao vivo direto para você. Ele explicará as melhores jogadas e tire suas dúvidas. Escreva para nós. Iremos ler aqui a sua pergunta na tela e vamos explicar as melhores jogadas, as estratégias, tirando as suas dúvidas. Tudo isso aqui. O melhor programa de poker para você. Continua nos assistindo e voltamos em instantes. Para o pessoal que acabou de entrar, nós estamos explicando o que é um Sitting Go. As melhores jogadas, as estratégias, estamos com um professor aqui para explicar para você. Escreva para nós pelo Twitter, Brasil888Poker. J. Marcelo, vamos continuar a jogar? Vamos lá, vamos continuar falando aqui do Sitting Go. Rapidinho para que você que chegou agora, Sitting Go é uma mini competição de poker, um torneio de poker com um número definido de jogadores e Sitting Go sentar e jogar, ok? Por que sentar e jogar? Porque quando tem um número de vagas e essas vagas são preenchidas, o jogo começa. Nesse caso aqui é muito rápido, porque são 6 vagas. Você se registra, logo os outros 5 jogadores também se registram e o jogo já começa quase que imediatamente. Então a gente está explicando aqui, a gente vai falar sobre o jogo. Estamos aqui na posição de Small Blind, certo? A gente já falou aqui sobre as posições, sobre o botão de dealer, sobre os blinds. E a gente está aqui na posição de Small Blind, certo, aluno? Exatamente. Esse aluno... Estamos acompanhando com você de casa, eu estou aprendendo com você. Vamos exatamente, continuar. É um aluno de verdade, né? Seguimos. Então, vamos lá.
O aluno, o que você aprendeu na primeira parte do para você de casa também, a gente sabe que quando recebemos as duas cartas, que se chama as cartas de mão, e temos que fazer uma combinação entre as 5 cartas comunitárias na mesa. Então, dentre essas 7 cartas, temos que fazer uma combinação de 5 cartas. As 3 primeiras cartas são viradas na mesa comunitária, se chama flop. A quarta carta comunitária que se vira é a turn e a quinta carta comunitária que vira é o river. E assim é o básico, né, de um jogo de pôquer, não é exatamente isso? Muito bem, aluno. Estou gostando de ver, você já está quase pronto para jogar, hein? Então, vamos lá. O pessoal acha que o aluno já sabe jogar, o aluno não sabe jogar não, viu, pessoal? É de verdade mesmo, ele está aprendendo junto com você aí de casa e provavelmente as perguntas que ele vai me fazer são as mesmas que você também gostaria de fazer. Mas se ele não fizer, manda Twitter pra gente. Exatamente. A gente está aqui ao vivo só para responder os Twitters de vocês. @Brasil888poker. Estamos aguardando. Vamos lá, seguindo com o jogo então. Seguindo com o jogo, temos 10 e 8 no Small Blind. Os jogadores aqui, eles apenas, parando o jogo um pouquinho, os jogadores só completaram, ok? A gente tem aqui 10 e 8, a gente completou também, porque era mais 10 fichas. Toda vez que você vai jogar e você precisa pagar muito pouquinho para ganhar um pote considerável, a gente pode pagar sem peso na consciência. Por quê? Porque quando você ganhar, você vai, no longo prazo, descontar todas as vezes que você investiu aquele pouquinho, porque você vai ganhar bastante. Isso é um pouco de matemática também, ok? Então vamos lá. Seguindo, bateu o flop dama valete 3, a gente é o primeiro a agir. A gente não acertou nada ali. Nesse tipo de jogo não é legal blefar, por exemplo. A gente está ali sem posição, sendo o primeiro a falar contra 3 jogadores. Então a gente prefere por passar a jogada, dar o check, né? O Big Blind também deu check. Todos os jogadores deram check, olha que beleza. E aí a gente viu o turn de graça. Exatamente. E agora a gente viu o turn de graça e a gente pôde perceber aqui que não bateu uma carta que ajudou tanto a gente, mas ainda deu algumas chances para a gente, caso a gente consiga ver o river de graça também. Então a gente vai seguir com o jogo, a gente bateu mesa provavelmente aqui, todos os jogadores batendo mesa, e aí a gente viu o river de graça de novo. Só que a gente não fez jogo nenhum. Só para você ter uma ideia, a gente tem o 10 ali. Se acontece de vir o 9, a gente faz uma sequência. Se acontecesse de vir o as, a gente também faria uma sequência. Tá? Então, só para vocês entenderem, a gente viu as 5 cartas de graça, infelizmente, não conseguimos fazer nenhum jogo. Por isso que é importante você apostar em vez de pagar, porque quando você aposta, você não deixa os outros jogadores verem de graça, vocês faz com que eles paguem. E quando eles pagam, você ganha um pote maior. E quando eles desistem, você ganha o pote também. Então você tem 2 chances de ganhar. Se você fica só pagando, você só tem a chance de ganhar quando vai mostrar as cartas e quando você foi o vencedor. Certo? Então, seguindo aqui com o jogo, a gente não vai blefar, não vamos apostar nada, porque a gente não tem nada também. E os jogadores todos dando check ali. O jogador que tem o par de valete, né, aluno? Exatamente. Par de valete ali, ó. 2 pares, na verdade. Ele tem o par de valete com o par de rei. Exatamente. E a quinta carta é a dama. Você pode ver ali, ó, no software. Se você colocar em full screen ali, se você ver em full screen, você vai ver bem melhor que no bordo tá marcado as 5 cartas. Então tá marcado o valete, a dama, os 2 reis e o valete. Ok? Então 5 cartas é o jogo que foi feito ali, foi a mão vencedora nesse caso. Seguindo com o jogo, a gente vai receber agora rei 7 de ouros, ali no botão de dealer, a posição é muito boa. Essa mão é até decente, né, aluno? Então, exatamente, vamos lá. essa mão é decente. Pode falar. Mas eu vou interromper um pouquinho você para falar um pouco do Twitter. Escreva para nós, continue aí na sua casa escrevendo e tirando as suas dúvidas. @Brasil888poker. José Carlos Beluco pergunta: vale a pena pagar todas as mãos? Essa é uma pergunta muito boa, né? É uma pergunta excelente.
quando você quer testar sua sorte, sim, mas no poker lucrativo que a gente joga, não, com certeza não. Você precisa selecionar as mãos. Por que selecionar as mãos? A seleção de mãos, ela vai trazer para você mais segurança quando estiver jogando. Por que não se deve pagar todas as mãos? É uma questão matemática. Se você tem duas cartas não pareadas, como por exemplo esse rei 7 aqui, a chance de você acertar o flop, que são as 3 primeiras cartas, é uma chance pequena. É uma chance de aproximadamente 28% a 29%. Ok? Então você já sabe que de cada 3 vezes que você fizer isso, você vai perder 2. Você vai errar 2. Então, nunca é lucrativo você arriscar 3 vezes e perder 2 e ganhar 1. Interessante, porque além de você saber as regras, aprender as regras para jogar poker, você tem que saber administrar as suas fichas, não é isso mesmo, Dr. Marcelo? Perfeito. O jogo é de administração, porque tem muito de conceitos matemáticos, muitos conceitos de matemática, estatística, e também tem a parte de você administrar o seu stack, tem a parte também humana, psicológica, de você poder analisar o comportamento dos outros profissionais ou dos outros jogadores, perdão, dos outros jogadores. Então, é muito importante porque a turma fala assim, mas o jogo tem muita sorte. O jogo tem sim um fator sorte, um pequeno fator sorte, mas no longo prazo, a habilidade sempre vai prevalecer, a matemática sempre vai prevalecer e a sua capacidade sempre vai prevalecer. Temos mais um outro Twitter aqui, Daniel pergunta, além da parte técnica e matemática, quais são os outros fatores que diferenciam entre um jogador de sucesso ou não? E ele está parabenizando o nosso trabalho aqui, o nosso programa. É o Daniel. Obrigado, Daniel, por ter escrito para nós. Muito bem, Daniel. Essa pergunta é uma pergunta excelente e tem um pouco a ver com o que eu estava falando sobre a outra resposta ali para o nosso amigo que perguntou se valia a pena pagar todas as mãos. Existem muitos fatores que fazem diferença no sucesso de um jogador de pôquer. Por isso que a gente fala que o jogo é multidisciplinar e por isso que a gente fala que é um jogo de habilidade. Eu vou dizer aqui alguns deles. Talvez eu não consiga dizer todos agora, mas principalmente a gente precisa, além da técnica, além da matemática, além da estatística, a gente precisa de ter a parte psicológica, não a parte de análise a gente precisa analisar os outros perfis, a gente precisa prever o que eles vão fazer, a gente precisa se defender desse jeito, mas também tem a parte psicológica consigo mesmo, de você estar seguro do que você está fazendo, de você ter certeza de estar tomando a melhor decisão, de você entender que nem sempre você vai ser vencedor, não é todas as partidas que você vai ganhar, de você saber lidar consigo mesmo no momento de vitória, de não ficar, nossa, que eu sou o máximo, sou o rei do poker mundial. E também de não fazer o contrário, de ficar, quando você tem uma derrota significativa, você chega e fala assim, eu sou o pior jogador do mundo, eu não sirvo para isso. Então, você ter essa estabilidade emocional é muito importante, principalmente quando você quer ganhar no jogo de pôquer, quando você quer ser lucrativo. Claro, você vai me falar assim, nossa, mas então é muito difícil. Não, não é que é muito difícil. A gente precisa de determinadas características e se você pensa assim, não, mas então eu não posso. Eu acredito que muitas pessoas podem, a maioria das pessoas, talvez não todas, mas a maioria das pessoas podem sim ser vencedoras no pôquer e se não for um astro mundial do pôquer, nossa, eu sou o melhor jogador. Se o cara não for um astro mundial, ele pode ser sim lucrativo e se divertir e ainda ganhar um pouco, que não faz mal para ninguém, ok? Então, além das técnicas, é você saber lidar um pouco com o seu emocional durante uma partida de pôquer, não é isso mesmo? Bom, temos aqui mais um Twitter do Silvio, e o Silvio pergunta, qual a posição mais privilegiada para jogar? Porque você fala algo sobre fora de posição. Exatamente. Quando eu falei ali sobre fora de posição, o conceito de posição ele é muito importante no jogo. E muitas vezes a posição ela vale melhor do que as cartas. A posição melhor que existe é no botão de dealer.
Por isso que quando é o sorteio lá no começo, o botão de dealer vai para a carta mais alta, porque é a melhor posição. E aí você vai me perguntar, por que é a melhor posição? Porque você vai agir depois de todo mundo. Você é sempre o último a agir. E para você tomar a sua decisão, pôquer é um jogo de informações incompletas, ok? Então você nunca sabe o que seu oponente tem, mas você sabe mais ou menos o que ele pode ter. Então você precisa usar das informações incompletas para tomar uma decisão. Você nunca vai conseguir tomar uma decisão exata, mas vai conseguir tomar a decisão mais correta. E a chance de você tomar a decisão mais correta, tendo visto as atitudes de todos os jogadores que estão jogando contra você, você tem uma grande vantagem estratégica. Então, com certeza, a melhor posição para se jogar é no botão de dealer. Ok? Foi claro? Aluno? Claro, exatamente. Temos mais um Twitter aqui. E o Mário Souza pergunta, quais são as cartas mínimas que valem a pena jogar antes do flop? Boa pergunta. Boa pergunta, Obrigado, Silvio. Mário, por ter Tá bastante twitters hoje, né? Então vamos lá. Mas pode mandar twitters, não é que tá muito não. Pode mandar que quanto mais você mandar, melhor. A gente vai selecionar melhor as perguntas aqui. Quais as cartas mínimas que valem a pena jogar antes do flop? Silvio, essa pergunta ela é muito boa. Como ele chama? Mário. Desculpa, Silvio era o outro. Mário, essa pergunta é muito boa. Ela é tão boa que provavelmente demoraria bastante para explicar tudo que eu preciso explicar para você saber isso. Mas o que eu vou falar para você é o seguinte. Nesse jogo que a gente está jogando, em que a gente tem sempre 25 blinds ou menos, ou 20, a gente começa com 25 blinds, depois a gente vai diminuindo as fichas, né? Sim. Porque os blinds vão subindo e logo a gente já tem 10 blinds, 8 blinds. Então, eu já vou te falar que as cartas mínimas para a gente jogar seria um As 8, um Rei 10 ou Rei com figura e os pares acima de 7. Isso eu posso te falar com certeza, ok? Vai depender mais de quando o jogador oponente, quantas fichas o oponente tem. Se o oponente tem muitas fichas e você tem muitas fichas, você tem que apertar mais, jogar com menos cartas, com as cartas melhores. Quando o oponente tem muito poucas fichas, por exemplo, quando você é Big Blind e o jogador oponente tem ali 3 blinds, por exemplo, então você tem que ir com quase todo o baralho. Então eu posso te dizer que a base para se jogar esse jogo aqui, pelo menos no início do jogo, é As 8 e Rei com figura. Mário, obrigado por ter escrito para nós. Temos mais um Twitter do Vinícius. Ele pergunta, aliás, ele parabeniza, parabéns pelo novo programa. O formato está de parabéns. Mas qual a importância do preparo físico e psicológico na hora do jogo? Obrigado pela sua pergunta. Essa pergunta é muito top, é muito legal mesmo. Eu vou dizer que, principalmente no Brasil, as pessoas costumam subestimar a importância do preparo psicológico para se praticar uma atividade esportiva, seja ela qual for. Você pode até perceber quantos campeões o Brasil teve, por exemplo, de qualquer modalidade esportiva, como, assim, eu não consigo mencionar algum de cabeça, mas quantos campeões a gente teve que foram nas Olimpíadas, por exemplo, e não apresentaram um bom desempenho? Exato. Quantos esportistas a gente tem que chega lá na hora do título mundial e não consegue fazer o que ele já sabe? Por que isso? É porque a gente precisa dar importância para o preparo psicológico. E o preparo físico é muito importante por causa de uma coisa muito importante, por causa de um fator muito claro. Quando você é jogador de pôquer, principalmente os profissionais ou até os amadores, quando você vai jogar um torneio de pôquer, o torneio de pôquer online demora de 6, 5 até 10 horas, por exemplo. E um torneio ao vivo dura dias, 12 horas por dia. Então, como que você vai conseguir ficar sentado 12 horas ou 10 horas sem ter um preparo físico adequado? Ou se você está muito acima do peso, ou se você não se prepara.
você pode ter vários problemas, dor nas costas, dor de cabeça, qualquer tipo de problema. E quando você está numa situação de jogo, numa mesa de jogo de pôquer, você precisa estar muito zen, muito tranquilo, com a cabeça limpa, para poder tomar as melhores decisões. Se você está com uma mínima dor no dedão do pé, por exemplo, isso atrapalha. Então, é muito importante para você se dar bem em qualquer atividade de alto rendimento na vida, não só no pôquer, né? Se você vai fazer qualquer atividade, no seu trabalho também é importante você ter qualquer tipo de preparo. Só que o pôquer ele exige um pouco mais da mente e do corpo também. Então, a gente precisa realmente ter um preparo físico e psicológico, é muito importante isso. Tivemos várias participações hoje no Twitter. Obrigado por ter escrito para nós. Escreva @Brasil888poker. Continuamos a jogar o pôquer, né, J. Marcelo? Vamos lá. Seguindo então com o jogo aqui, a gente recebeu Rei 7 de ouros, né? No botão de dealer, é a melhor posição, é uma mão decente. O jogador, primeiro agir, pagou a aposta, todos eles pagaram a aposta. O jogador aqui à nossa direita também pagou a aposta. É muito tranquilo para a gente, lembra que a gente falou de investir muito pouco e ganhar um pote grande? A gente falou sobre isso. Mas nesse caso aqui é uma situação um pouco diferente. Por quê? Se a gente pagar a aposta aqui, a gente corre risco de... A gente entra numa situação de muito risco de perder fichas. Por quê? Porque a gente vai ter que jogar o pós-flop, depois do turn e provavelmente depois do river. E o rei e o 7, ele não é uma mão tão boa assim para se chegar lá. Fora que se a gente gastar essas 30 fichas, elas podem fazer mais falta no futuro. Então, aqui é matematicamente correto a gente pagar. Mas por uma situação de estratégia, de a gente não poder arriscar perder uma mão, ou perder fichas, ou investir sem ter o retorno, por causa da situação do jogo, a gente pode optar por desistir dessa mão. Principalmente porque quando os jogadores que estão começando, pode deixar seguindo, que quando está começando, os jogadores eles tendem a ter um pouco menos de habilidade de identificar essas situações. Então, ser conservador é melhor do que você não se conservar ou não conservar suas fichas nessa situação. Aí, o flop valete 2 e 9, tem 4 jogadores na mesa. Pode seguir. O primeiro jogador deu mesa, que é o jogador à esquerda do botão de dealer. O jogador ali que está... apostou 30, o jogador do Big Blind pagou, o jogador depois do Big Blind pagou, dobrou o 9 ali, ficou 9, 2, valete 9. O primeiro jogador vai agir de novo. Uma nova aposta de 30, pode ver que as apostas são muito baixas. Essas apostas muito baixas, elas não têm muito sentido, porque... pode parar o jogo aí um pouquinho, que eu vou explicar eu vou explicar essa jogada final aqui. Mas antes de eu explicar essa jogada final, o Rony vai dar um recado mais para vocês. 888 Poker Show, o segredo do poker revelado para você. Para você jogar 88 Poker, você pode jogar no seu celular, no seu tablet, basta você entrar em 888 Poker, faça o download do aplicativo através do sistema operacional iOS para o seu iPhone, para o seu tablet, ou para o sistema operacional Android, para qualquer outro modelo de celular ou tablet. Você vai ter mobilidade, você pode jogar indo para o seu trabalho, para o seu escritório, naquela fila de banco que demora, ou então naquela reunião que ainda não começou, exatamente, você pode jogar de qualquer lugar. Basta entrar em 888 Poker, faça o download do aplicativo e jogue de qualquer lugar ou a qualquer hora. Ok? Seguimos com o jogo. Não se vá. Então vamos lá. Seguindo aqui com o jogo, vocês podem ver que o jogador que estava apostando, ele apostou com full house. E o jogador que estava pagando também pagou com full house. Então houve empate. Por que empate? As 5 cartas dos dois são iguais. Mesmo que um tenha o 3 e o outro tenha o 10. As 5 cartas são valete, 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 9, 9. É um full house para os dois jogadores. Então houve empate. Vamos seguindo aqui com o jogo.
pode ver que os jogadores dividiram o pote ali. A gente recebe 4 e 3 na posição, uma posição antes do botão. Os blinds subiram agora para 20 e 40. Isso é um aumento bem, bem importante. Aqui as cartas são muito ruins, a gente pode seguir com o jogo, a gente provavelmente não vai jogar essa mão. Sim, pode seguir. Eu falo provavelmente porque nem sempre eu lembro de tudo que eu fiz nas partidas, porque a gente joga algumas partidas e muitas vezes não tem a certeza do que a gente fez ali. Então, veio um flop valete 6 e 3, o jogador no Big Blind deu mesa, o jogador, pode parar um pouquinho o jogo aqui, o jogador, depois do Big Blind, fez uma aposta e o jogador que estava no Big Blind foldou. Eu queria que vocês atentassem para essa dinâmica de aposta e fold. Por quê? Vocês lembram que eu disse que o jogador ele acerta o flop uma a cada 3 vezes? Então, quando alguém vem e aposta no seu blind e você paga, e você tenta acertar o flop, paga para acertar o flop, e você não acerta, porque a cada 3 vezes você vai errar 2. Então, se o outro jogador que apostou, ele fizer uma aposta novamente, a chance de você correr é de 2 em 3. Então, o jogador que está apostando sempre vai ser mais lucrativo do que o jogador que está pagando. E essa dinâmica é importante você saber, principalmente os iniciantes, para você conseguir se defender numa mesa de pôquer, mesmo sendo iniciante. Vamos seguindo com o jogo. Seguindo com o jogo, a gente é uma posição, a gente é 2 posições ali depois do Big Blind. Ok? Vamos com o Twitter, certo? Interrompendo só um pouquinho a nossa partida, que está muito interessante. Temos uma mensagem aqui através do Twitter. Escreva para nós pelo Twitter, @Brasil888poker. Marcos Leal está perguntando para nós. Gostaria de parabenizar o J. Marcel pelas excelentes dicas, muito claras e didáticas. Obrigado, Marcel. Obrigado. Não foi bem uma pergunta, né? Sei. Felipe Ramos está perguntando agora. No botão, você não poderia dar um raise para expulsar os limpers? Ok, vamos lá. O que são limpers, para o pessoal de casa entender? Limpers é o jogador que paga a aposta apenas. Então, o jogador que paga a aposta, ele está limpando ou dando limp. A palavra em inglês chama limp. Não é que é de limpar, de varrer. É limpar da palavra limpa. É aportuguesar uma expressão. Sim, o nosso querido... Como que ele chama mesmo? Você lembra? Como ele chama, diretor? Pessoal, não esqueçam de escrever o nome e a cidade de onde Exatamente. Vocês, para a gente conseguir saber de onde está vindo o Twitter. Como chama o Twitter, diretor? Felipe Ramos. Muito bem, Felipe Ramos. Então, Felipe Ramos, sim, a resposta é sim. A gente poderia dar um raise e puxar as fichas que estavam ali no pote, ok? Só que, nesse caso, a gente precisa ser muito conservador no início do jogo, porque se a gente se envolver numa situação marginal e errar, a gente vai estar praticamente fora, porque é um jogo de muito poucas fichas. Quem sabe se a gente tivesse ali 50 Big Blinds ou 30 Big Blinds, todo mundo tivesse 30 Big Blinds, a gente poderia fazer isso. Mas nesse caso aqui, a gente não pode se dar o luxo de errar nenhuma mão no começo do torneio, para a gente poder ter chance de chegar lá no final. Ok? Então é uma questão de estratégia e não uma questão técnica. Espero que você tenha entendido um pouco, certo, aluno? Exatamente. Recebemos aqui um Twitter, José Carlos está parabenizando. Esse programa poderia ter pelo menos 2 horas de duração. José Carlos, obrigado por ter escrito para nós, obrigado por estar assistindo a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Quer que a gente trabalhe mais, né, aluno? O que você acha? Perfeito. Continuamos com o Sit and Go. Quando a gente trabalha fazendo o que a gente gosta, o tempo passa muito rápido mesmo. É verdade. Vamos seguindo com o jogo. A gente está aqui 2 posições à frente do Big Blind. O jogador que está para agir antes da gente está pensando ali, criando coragem, desistiu. A nossa mão é muito ruim novamente. A gente vai desistir provavelmente aqui. 9-5 de naipes diferentes, não tem porquê, todos desistindo. Isso daqui é uma característica desse jogo de iniciantes, né?
no começo todo mundo quer jogar, porque parece que tem muitas fichas. E aí depois os jogadores começam a ir desistindo, porque acham que o blind está muito alto. Isso é uma característica do jogo amador. Mas aqui eu quero falar para vocês o que é all-in. No torneio de pôquer, a gente vai ouvir muito falar sobre all-in. E o que é all-in? É apostar todas as fichas. All é tudo em inglês e in é dentro. Então, tudo dentro, todas as fichas dentro da mesa, e é uma aposta que geralmente ela choca os outros jogadores, porque, nossa, ele está apostando tudo. Mas aqui nesse caso, tudo são 11 big blinds, 12 big blinds, então não é um all-in muito grande. E esse all-in ele pode ser usado para roubar as fichas que estão nos blinds. Então, ficando claro aqui o que é all-in, certo, aluno? Claro. Ficou claro? Então vamos seguir para ver se os blinds aqui vão pagar. O small blind já desistiu. E já desistiu. E o jogador que deu all-in puxou o pote. Agora o botão vai andar. Lembre-se que o botão sempre anda em sentido horário. E a gente veio com um par de 10, sendo o primeiro a agir. Esse jogo é um jogo bom, aluno? O que você acha? Eu correria, desistiria do pote. Você desistiria com um par de 10? Bom, par de 10 é um jogo muito bom. Você nunca poderia desistir aqui, por exemplo. Verdade. Mas estou aprendendo com você. Muito bem. Agora você aí de casa, tem certeza que o aluno é iniciante mesmo, tá? Então, é uma verdade. A gente fala aqui, mas é verdade. Mas a ideia é essa do programa. Na verdade, estamos aqui com um professor de pôquer exatamente para ensinar a jogar pôquer. E eu estou representando você aí de casa. Vamos aprender juntos. Exatamente. E você vai ver daqui 10 programas, por exemplo, como o Rony vai estar sabendo muito mais quando eu pergunto para ele. Porque ele desde o primeiro dia, ele já sabe muitas respostas que ele já não saberia antes. Então, eu conto com você para evoluir no pôquer junto comigo. Exatamente. Vocês vão ver que o programa funciona. A gente acabou por apostar todas as fichas. Por que apostar todas as fichas? Porque a gente tem 13 blinds apenas. Menos de 12 blinds, porque já subiu o blind. O blind agora é 20 e 40. Então, a gente tem 11, quase 12 blinds. Quando a gente tem quase 12 blinds, a gente pode apostar tudo com par. Porque a gente está seguro, se a gente for pago, para dobrar as fichas. E caso todo mundo desista, a gente está puxando ali uma quantidade bacana de 60 fichas, ok? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Todos desistiram, a gente puxou o pote, ganhamos ali uma órbita de sobrevivência a mais, né? Porque quando a gente ganha o small e o big, a gente pode ser small e big sem perder fichas. Então é importante essa dinâmica de você entender da sobrevivência no torneio também. Ok. Seguindo com o jogo. Agora, aí esse jogo, você desiste ou não? Não, eu não desisto, isso porque a gente tem um Ás e um Rei. São as duas melhores cartas. Muito bem, muito bem. Ás e Rei é um jogo muito forte. Agora os jogadores estão pensando ali, a gente está desesperado para eles entrarem na mão. E aí para um pouquinho o jogo. Essa dinâmica é bem interessante. O jogador ali pagou 60, ou aumentou a aposta para 60, perdão. Ou ele pagou 60? Subiu o blind para 60, né? Okay. Tá certo. Então o blind já está 60 nessa mão. Ele pagou 60, o outro jogador pagou 60, ficou 120 no pote. E agora o jogador aqui, no small blind, reaumentou a aposta. Olha só que legal. O pote já tem 240 e a gente tem 460 fichas. O pote já tem metade das fichas que a gente tem. Então a gente tem que estar muito feliz aqui em já ir ao win. Claro. Apostar todas as fichas. Com certeza. Por quê? Se alguém correr aí, a gente já puxou metade do stack sem correr o risco. Exatamente. E se alguém pagar, a gente está tranquilo. Pode soltar o jogo, vamos ver o que aconteceu. A gente está ali criando coragem. Mentira, não precisa de coragem, coisa nenhuma. O jogador aqui desistiu, o outro desistiu. E vamos ver se ele vai pagar ou não. Pagou. Pagou com Rei 10. Rei 10, ele só joga pelo 10. E aí, vamos seguindo aqui para ver o flop, o turn e o river, e a gente puxou as fichas.
por hoje é isso, né, Rony? Pessoal de casa, quero agradecer muito a participação de todos vocês que mandaram Twitter para nós. Se você não conseguiu enviar, envie amanhã, estaremos com você novamente em @Brasil888poker. Exatamente. Não é exatamente? Muito obrigado pelas Twitters. A gente teve muito Twitter, não conseguimos ler todos. Amanhã estaremos de volta. Amanhã não, perdão. Estaremos de volta em breve. Claro. Né? Acompanhe a gente no próximo programa. Até amanhã, jogadores. Tchau. Tchau, tchau.